sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa doce, gelada, gostosa, sorvete. Sim, e quem vai falar sobre isso entende muito bem do que estamos falando e do que vamos falar a partir de agora. Eu estou aqui já na presença da gente com a Gabriela Praça Barbosa. Praça, ela tem praça no nome. É boa praça mesmo, né, Gabriela? Espero que sim. Tudo bom com você? Tudo bem, graças a Deus. Tá tudo geladinho? Tudo já. Aqui tá, né? Floriano também, né? Bom, a Gelates, que é a empresa administrada pela Gabriela, ela já está no mercado há 29 anos, vai fazer 30 anos e já está presente no Piauí, no Maranhão, no Ceará, está ganhando o Nordeste e vai ganhar o Brasil, né, Gabriela? Tomara que sim. Estamos trabalhando para isso. A gente queria começar falando sobre a origem da Gelates. Como é que iniciou? Quem teve essa ideia? Foi uma coisa planejada? Foi aqueles negócios de ocasião? Como é que surgiu? Então, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui hoje. A gente fica muito feliz. A gente também está feliz. Em nome da Gelates, né? E a Gelates é uma indústria familiar de 29 anos, como você falou, eu tenho 30, então minha irmã um pouquinho mais nova, literalmente cresci junto com a Gelates, um ano mais nova. E a gente cresceu juntas, realmente. Tem a foto do primeiro picolé sendo mordido. Você foi a primeira degustadora, né? É. O primeiro picolé da Gelates foi você que... Com certeza. Que saboreou. Setor de qualidade, eu venho fazendo ele aí há 29 anos. Mas é uma empresa que surgiu de um desemprego, né? Os fundadores são os meus pais, minha mãe trabalhava... Dona Mires e seu Chico. Mires, né? Mires, Dona Mires trabalhava no Bamerindos, o Bamerindos fechou naquela época. Aí alguns funcionários foram realocados, outros receberam algum valor e ela pegou aquele valor e decidiu investir num novo negócio. E ela, ou o seu Chico, vou chamar de seu Chico, já tinha alguma experiência com empreendimento, com empreendedorismo e com sorvete? Com sorvete, não. Ela era bancária, né, de vida toda, e o meu pai, o seu Chico, ele trabalhou em vários comércios. Ele, no momento, era gerente... Entendia de comércio. Entendia de comércio, mas de indústria, de jeito nenhum. Daí ela ficou desempregada, eles são muito amigos dos proprietários da Quick, né, desde aquela época. E aí eles já não utilizavam mais todos os maquinários e ofereceram uma máquina que era obsoleta para eles comprarem. Eles compraram aquela máquina e eram só seu Chico, Dona Mires e um funcionário. Literalmente dosava a forma, botava o palitinho, colocava para congelar, tudo artesanal. Naquela época a gente fazia 96 picolés por hora e produzíamos de 5 a 10 litros de sorvete por hora. Então era muito artesanal mesmo. Seu Chico era gerente de uma loja, um belo dia ele chegou para trabalhar e aí disseram que ele não trabalhava mais lá. Também demitido. Também demitido com uma filha de 11 meses na época. Aí ele chegou do trabalho, tirou a camisa, eles sempre contam essa história, e botou na camisa assim na mesa e disse: Mires, a partir de hoje, Deus vai permitir que a gente só trabalhe para o nosso negócio. E assim, a história foi escrita. Começou de um desemprego, uma empresa familiar e que tem aí hoje, graças a Deus, 29 anos. No início, que não poderia ser diferente, naquela época, em Floriano, começou tudo de forma artesanal. Quando foi que a empresa deu a virada de chave? Passou desse processo artesanal para um processo verdadeiramente industrial? Tá. A gente produziu durante muito tempo e distribuiu os nossos produtos durante muito tempo de forma artesanal. Em que sentido? A gente não tinha caminhão refrigerado, era tudo armazenado dentro de caixa de isopor para distribuir em caixa de isopor, o que é muito mais perecível. Você não tem refrigeração dentro do isopor, ele no máximo conserva, então a gente perdia tudo. Então eu posso dizer que a gente atuou dessa forma mais ou menos uns 8 anos dessa forma, trabalhando ali com isopor e tudo mais. Já tinha um caminhãozinho, mas não era como é hoje. E a nossa grande virada de chave, eu acredito que foi mais ou menos 15 anos atrás, quando a gente comprou a nossa primeira grande picoleteira automática, né? A nossa que fazia o picolé extrusado, que é o picolé sorvete no palito. Isso foi em 2012.
E assim, nós fomos a segunda do Nordeste a ter esse maquinário e foi uma grande virada de chave, porque antes a gente até conseguia produzir 2.000 picolés por hora, mas naquela máquina nova a gente já conseguia produzir 5.000 picolés por hora. E depois disso foi a maior virada mesmo, quando nós compramos a coleteira automática em que a gente faz 12.000 picolés por hora, que é o que a gente produz hoje, em uma máquina só. Foi aí que também veio a expansão, ganhando mercado fora, não só de Floriano, mas do estado? À medida que você consegue produzir mais, você tem que escoar mais, né? E a gente... Tem que buscar mercado. Tem que buscar mercado. A princípio, essa busca por mercado, ela foi muito... Foram surgindo as oportunidades, as pessoas procuravam o seu Chico, eu quero montar um centro de distribuição aqui, você monta pra mim? Aí ele ia lá e montava a câmara fria, botava o caminhão e tal. Só que, à medida que o negócio foi crescendo, a gente viu a necessidade de tomar esse centro de distribuição para a gente, continuavam com os gestores, mas aqueles centros passaram a ser nossos, para que a gente pudesse crescer o nosso negócio de forma ordenada, com planejamento, de fato. Então, hoje, a gente tem esses centros de distribuição, são 7. Desses 7, 6 são de gestão própria. E hoje a gente cresce o nosso negócio de forma muito mais ordenada. Já está presente, além do Piauí, em quantos estados? São 7 estados no total. Todos no Nordeste? Não. Aí a gente está em Minas Gerais, Pará e Tocantins. Região além Sudeste, dos estados. Né? Região. Sudeste e centro e norte. E norte. Agora, a tua formação, ela é engenharia. Você é engenheira de produção. Isso, exatamente. Você também tem MBA, fez, enfim, uma série de qualificações. Você já entrou na engenharia pensando nisso? Foi. Eu entrei na engenharia pensando nisso. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, a gente teve uma conversa, né? Aquela conversa que todos os pais têm com seus filhos, e eles me contaram muito do que eles já tinham passado, sabe? De noite, acordados, de todos os problemas que uma empresa passa. E a gente estávamos no mundo do sorvete sabendo de uma grande indústria do Pernambuco que fechou porque não tinha, os herdeiros não quiseram assumir, e aquilo foi muito chocante. Essa questão de sucessão é terrível nas grandes empresas, né? Exatamente. E aí eu disse, é isso que eu quero, eu gosto, eu cresci dentro do negócio literalmente. E eu vou procurar algum curso que vá me dar embasamento para que eu não seja só herdeira, para que seja de fato sucessora. E aí eu comecei a pesquisar e a engenharia de produção caiu como uma luva. Assim, eu sou fã do meu curso. O seu Chico ainda está à frente dos negócios. Está à frente. Ele e a dona Miris. O CEO, ele, e ela, a nossa CEO financeira, a nossa diretora financeira. Certo. Mas você já assume a administração, de certa forma, sim, né? Sim. Você é a mais velha de quantos irmãos? Somos 3 no total, são 2 irmãos mais novos. E eles também já estão no negócio? Um deles, sim. O mais velho, o Guilherme, já me ajuda aí hoje a gerir esses centros de distribuição. Aquele que Gente, eu tive lá na Gelatos, salvo engano, no início do ano, né? Foi início do ano? Acho que junho. Junho. Não, mas então foi do ano passado. Então foi do ano passado. Bom, a gente esteve lá e eu conheci a indústria, fiquei impressionado com a modernidade dos equipamentos, né? Da estrutura de uma maneira geral. Conheci você naquela época e conheci também o teu irmão. O nome dele eu esqueci. O Guilherme. E a minha outra pergunta é: você, de certa forma, quando assumiu os negócios, ajudou a dar essa guinada, né? Essa guinada na empresa. E a minha pergunta é: vocês entraram num segmento que, pelo menos aqui em Teresina, né, era dominado por grandes indústrias de sorvete. Eu não vou citar os nomes aqui, porque eu posso até ser... Não que não possa, mas talvez eu esqueça de algumas. Mas eram grandes fábricas. Não eram daqui, né? Não eram daqui. E vocês entraram nesse mercado e já se colocaram no mercado. Foi difícil isso? Olha, o início foi muito difícil. Não dava para concorrer com as grandes, porque não se tinha acesso à matéria-prima, não se tinha acesso a maquinário, então você não tinha um produto que conseguia bater de frente. Sem falar nos desafios de distribuição, o custo logístico da indústria de sorvete é muito alto, trabalhar com carga refrigerada, que no nosso caso é toda própria, é de fato muito alto. Então a gente teve um começo difícil para brigar com esse pessoal. A gente não conseguia chegar onde eles chegavam e nem tínhamos produto com a qualidade que eles tinham.
Mas com a evolução do tempo, a forma com que nós crescemos, a compra dessa máquina de extrusão nos deixou em outro patamar, né? Porque quando você tem um túnel, você é visto de outra forma no mundo do sorvete. Porque você está literalmente entregando um sorvete no palito. Então, assim, no decorrer dos anos, hoje a gente sabe que eles se incomodam muito, porque muitas vezes deixa de tirar, porque em termos de preço, o nosso produto é mais competitivo. Então, nas regiões que a gente atua, muitas vezes as pessoas deixam de comprar essas marcas maiores, mais conhecidas, porque já conhecem a qualidade do produto, sabem que é muito bom e com um preço consideravelmente melhor. Agora, aquela pergunta que não pode faltar. Empreender com sorvete num estado como o Piauí, que tem o BR-Obró, são 4 meses de muito calor, de calor intenso, né? Isso favorece? Favorece muito. O nosso produto é 100% sazonal. Antigamente a gente tinha um problema muito grande, porque quando caía muito. Hoje em dia, como a gente já está em regiões diferentes, às vezes está melhor em um lugar, mais fraco em outro. Então hoje a gente consegue gerir né? melhor o fluxo de caixa mesmo do negócio. Mas o nosso calor contribui muito. Assim, a gente tem um aumento esperado todos os anos de 40% a 60%. E qual é a desvantagem do calor? A desvantagem do calor é que é tão quente, que a gente não consegue manter a temperatura dos maquinários. A gente não consegue produzir na mesma velocidade. Afeta a máquina? A máquina. Olha só, rapaz, que afeta coisa. A máquina. A gente não consegue manter a velocidade. Por exemplo, para fazer sorvete, você injeta ar ali naquela mistura, na calda base. Você não consegue injetar ar na mesma velocidade, porque a calda fica mais quente e aí você leva mais tempo para resfriar ela e conseguir injetar o ar e ela ficar na temperatura perfeita para que vire um sorvete perfeito. Então, afeta na produção. Gabriela, eu vi um vídeo seu aqui na CEAP, na antiga CEASA, aqui em Teresina, que me chamou muita atenção. Sobretudo aquela frase que você disse que é do pé pro picolé. E eu vi o depoimento de muitas pessoas, não, mas aqui é como se eu estivesse saboreando a fruta, é como se tivessem colocado a fruta aqui dentro. E a pergunta é, e a matéria-prima para esse sorvete? Então, é algo curioso até para a gente trazer, porque nós já produzimos, esse produto que ele está falando é uma linha da fruta, são produtos feitos realmente da fruta, com pedaços de morango, os sabores são morango, cajá e bacuri. E cajá e bacuri foram produtos produzidos pela Gelatis 20 anos atrás. Mas imaginem produzir 20 anos atrás 200, 300 picolés por hora e hoje eu produzo 12 mil. Então, você ter acesso a essa matéria-prima dessa qualidade há 20 anos atrás, para a quantidade que era feita, era muito mais fácil. E era algo que as pessoas que conhecem a Gelatis há 29 anos diziam: ai, cadê o picolé de cajá, cadê o picolé de bacuri? E eu tinha muito medo de voltar esse produto, porque a gente não pode deixar faltar. Nós temos 12 mil clientes. E se chega lá no cliente e não tem o picolé de cajá, não tem o picolé de bacuri, a gente sabe que é ruim. Mas esse ano a gente se planejou, eu fiz as matérias-primas, a gente estudou com bastante antecedência. Todas as receitas sou eu que faço. Então, eu fui atrás veio polpa de cajá. Veio polpa do Pará, do Maranhão e do Piauí. Então você está com estoque, né? Para não deixar faltar. Estou com estoque de cajá. O nosso bacuri, que o pessoal chama popularmente a língua de verdade, esse foi que foi difícil de achar. Mas quando você come o picolé, né? Que as pessoas... o bacuri vem de onde? Do Piauí ou do Maranhão? Do Pará. Do Pará Do mesmo. Pará. Como a gente tem centro de distribuição no Pará, a gente pega lá, vem refrigerado, né? E aí a gente produz. Então, são produtos, assim, extremamente especiais, com preço super acessível para o que a gente está entregando. Quem entrega um produto semelhante ao nosso está com o dobro do nosso valor. E, assim, a gente está muito satisfeito com esses produtos. E, principalmente, tem um mês que a gente começou a produzir. Ainda bem que a gente se organizou bem, porque a saída está sendo excelente. Agora, o que me chamou a atenção, Gabriela, foi a quantidade de indústrias, de empresas, de fábricas, tanto da indústria grande quanto de pequenas fábricas, de sorvete no Piauí, né? Hoje... Nós temos, em Floriano temos 2, temos uma grande em Picos também. E agora eu recebi a informação que veio de você, que só Teresina tem 12 pequenos e médios produtores
industriais do sorvete? Eu até fui conferir a informação com o meu gestor daqui e ele disse que de Teresina, produzidos aqui, que concorrem diretamente com a gente, vamos dizer assim, supermercado, nos pontos são 6. Mas hoje a gente tem dentro de Teresina 15 concorrentes diretos. Então, os de Floriano, os de Picos, a gente tem concorrentes do Ceará, aqui o calor atrai, não é mesmo? Então, a gente tem um número considerável de concorrentes aqui dentro de Teresina, de fato. Então tem que essa concorrência, para vencer essa concorrência, tem que apresentar o melhor produto, né? A gente busca muito inovação. E a nossa principal inovação A nossa produtora colocou aqui, aí me chamou a atenção, porque ela colocou várias vezes, Gelates, a indústria de sorvete que mais inova no Nordeste do Brasil. É isso mesmo? Sabe, o seu Chico, ele é muito chamado de louco. E eu adoro, porque eu acho que quem é chamado de louco no seu meio é porque tá fazendo alguma coisa de diferente. Imaginem uma fábrica do tamanho da nossa, 15 anos atrás, trazer um túnel. Ele foi muito criticado. Da mesma forma quando foi trazer essa coleteira automática. Então, assim, essa grande industrialização da Gelates, ela não veio de mim, apesar de eu ser engenheiro de produção, ela veio do seu Chico. Dele mesmo, Dele, né? Ele tem essa veia do empreendedor que mete o pé no acelerador, de fato. O que eu gosto de dizer que eu vim fazer na Gelates foi organizar tudo isso que ele construiu. Claro, a gente já tem um número considerável de clientes que a gente conseguiu nos últimos 7 anos, que é o tempo que eu estou de fato lá como engenheira de produção. Mas a veia do negócio virar o que é hoje é dos meus pais, assim, do seu Chico e da dona Miris. E onde é que vocês hoje buscam inspiração para inovar? Onde é que vocês estão indo? No mundo todo, literalmente. No mundo todo? No mundo todo. Os primeiros lançamentos que eu fiz, assim que eu cheguei na fábrica, a gente fez uma visita nos Estados Unidos porque a gente estava procurando algo mais industrial. A segunda leva de lançamentos que a gente faz de 2 em 2 anos, a gente foi para a Itália. Participamos da maior feira de sorvetes da Itália. E agora, recentemente, acabamos de chegar da China. Então, literalmente, a gente traz novidade e inovação para Gelates do mundo todo. O que você viu de novo na China? Olha, automatização. O processo é todo automatizado. Eles fazem 32 mil picolés com 4 pessoas. E vocês aqui? A gente faz 6 mil picolés com 7 pessoas. Então, eles têm robô para montar caixa, para colocar na linha, para pegar os picolés no final da linha. Eles têm robô para tudo, para organizar. Automatizado, robotizado. Robotizado, a palavra é essa, robotizada. E além disso, a beleza dos produtos, sabe? Eles têm impressora 3D para imprimir os sorvetes em formato dos monumentos históricos chineses. Tigre, o olho do tigre é pintado por uma impressora 3D num sorvete. Então, assim, eles estão realmente bem avançados e a gente está querendo trazer algumas dessas coisas para Gelates. Sério? Sério, estamos Pode adiantar aqui alguma coisa pra gente? Algumas coisas. A gente não fala Sem muito, entregar né? tudo para concorrência, o que está vindo por aí? A gente está buscando trazer essa parte de robotização do final da linha. Isso já está mais adiantado. Essa parte que pega o picolé, que coloca na caixa, essa parte de final de linha mesmo, porque como a gente está organizando os processos internos da empresa, a gente está tentando uma certificação internacional. Quanto menos pessoas e fluxo cruzado ali dentro da produção, melhor. Quanto menos caixa mexido por pessoas, melhor. Então, veio muito a calhar essa parte de organizar esse final da produção. Então, esse é o que está mais adiantado. De produtos, é um pouco mais difícil, porque eles precisam de maquinários do investimento maior. Mas a gente está aqui na MOV, né? A gente está ouvindo algumas propostas, quem sabe não vai ter um investimento legal. O superintendente do Banco do Nordeste está nos assistindo aqui, né? Já fica a dica. Fica a dica. Bom, quando a gente ouve falar em sorvete, o primeiro país que vem na cabeça da gente é a Itália. Aí você está falando aí dessa loucura que é a China. A China é produto ou é máquina? Máquina. É máquina. A Itália, ela produz máquinas excelentes, muito boas, muito assim, com nível de qualidade muito bom. Mas a primeira vez que o seu Chico foi comprar uma máquina chinesa, isso há 10 anos atrás, ele chegou na China e ele disse, bem, se eu vou trazer algo chinês, eu vou lá conhecer. E ele chegou no galpão, era algo gigantesco, algo que
a indústria italiana ainda está longe de conseguir produzir na escala que o chinês produz. A palavra é essa, escala. O chinês tem escala. É isso. E assim, hoje em dia, a qualidade... Você põe a máquina chinesa do lado da italiana, não tem diferença. E a nossa, por exemplo, que na época foi chinesa, quando a gente trouxe essa máquina, a gente contratou um programador brasileiro e a gente abrasileirou a máquina. E o italiano, ele não permite que isso seja feito. Tem que ser o técnico dele que vem, ou hoje no Brasil muitos já tem técnicos aqui, mas hoje a nossa máquina, que tem origem chinesa, ela é toda brasileira. A forma dela de produzir linearmente é com um robô feito, com um software feito por um brasileiro. E manutenção? Aí a gente tem técnicos próprios, né, dentro da empresa, e quando precisa desse software, alguma coisa, esse cara é brasileiro, ele vem na nossa empresa, produz, ele faz lá no computadorzinho dele e alinha a máquina toda. E tem que ter esse software avançado, porque você imagina que é uma máquina que faz 12.000 picolés por hora, ela invasa, ela põe o palito, ela tira o palito, ela molha no chocolate, ela cai numa esteira, depois ela é embalada, tudo ao mesmo tempo. São 2 esteiras no final, só para embalar. Então, a gente precisa de uma máquina que tenha um software que a gente tenha controle, entendeu? Então, às vezes as pessoas olham, máquina chinesa. Não, eles estão assim, como eles disseram pra gente, 30 anos à frente do que o que a gente faz de máquina aqui no Brasil. Isso é interessante. Eu fiz essa semana uma reportagem lá na Hotsat, que a Hotsat hoje produz um produto que ela já montava no Brasil, já montava aqui em Teresina, que é o Climate, né, o climatizador. Ela simplesmente montava, comprava os componentes da China e montava aqui. Só que agora ela está produzindo parte do Climate e montando também, produzindo isso aqui. E o Júnior, o Albuquerque Júnior, que é o proprietário lá da Hotsat, ele disse uma frase bem interessante, que ele resolveu ganhar dinheiro com o calor, né? Você também está ganhando dinheiro com o calor, né? Então, assim, tem gente que consegue ver, como o seu Chico lá atrás, as oportunidades, né? Ficou desempregado, não esmoreceu, foi em frente e venceu. E ele buscou exatamente essa questão do calor, amenizar um pouco a temperatura de quem mora aqui. Gente, eu tenho carro, mas uso moto. Eu gosto muito da moto por causa do trânsito. Tenho um scooter. E eu deixei o carregador do meu notebook aqui, e depois do almoço eu costumo trabalhar um pouco em casa. E aí eu vim aqui pegar. Eu digo, eu vou de moto que é mais rápido, é mais prático. E vim de bermuda. E mesmo com uma camisa de manga comprida, daquelas tipo de piscina, né? Eu vim com as mãos queimando e as pernas queimando. Eu lembrei quando eu era menino, lá em Angical do Piauí, minha avó tinha um forno a lenha em casa. E ela disse, meu filho, pega ali aquela forma com o bolo, que é pra gente tomar um café mais tarde. E eu abri aquele forno e vinha aquela quentura. Eu me lembrei na mesma hora da minha avó. Porque é insuportável o calor aqui. É insuportável. E o que ameniza? O Climate e o sorvete. Sim. O Climate e o sorvete. Então, Júnior, você está de parabéns. Gabriela, diga pro seu Chico que ele está de parabéns, viu? Obrigada. E o que está me chamando a atenção aqui, eu não sei se o nosso superintendente vai concordar comigo, mas hoje tem uma febre dessa coisa da China. Hoje está todo mundo indo para a China. O governo do Piauí faz missões de tempos em tempos, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. E está todo mundo descobrindo a China, né? Mas temos aí o Danilo Damasio, que o pai descobriu a China lá atrás, e o seu Chico também, né? Quando ninguém ia para a China, ou poucas pessoas tinham essa visão de China, ele já foi lá, né? Já foi. Ele foi para conhecer, para entender, né? Porque as pessoas têm esse preconceito e falam, então ele foi para conhecer, para entender. E ele é um apaixonado. Ele já foi 7 vezes à China. Essa foi a minha 2ª vez. Mas se eu pudesse, assim, de 6 em 6 meses eu tava lá. Menos do que isso não, porque é bem longe. Mas é muito interessante. O Júnior me revelou, viu, Diogo, que ele foi 33 vezes, né? Agora quem tá indo é o filho. Como o seu Chico, agora quem vai é você, né? E uma curiosidade, a gente estava no hotel, eu e o meu irmão, a gente foi pra academia de manhã cedo. E aí nós estávamos falando português, né, na academia. E aí entrou uma pessoa... E aí ele disse assim, vocês são brasileiros? Uma pessoa com traços orientais. Aí a gente disse, somos. Falando português Falando português. Ele
Ele disse, eu também sou brasileiro. Ele não parecia, tinha traços orientais. Ele disse, eu também sou brasileiro. Vocês são de onde? Ele perguntou pra gente. Eu disse, não, nós somos do Piauí. Ele disse, não acredito. Eu trabalho aqui para uma indústria do Piauí. Ele fica lá, ele trabalha para uma grande empresa daqui de Teresina, montadora de bicicleta. E ele fica... Pode falar. Ele trabalha para Houston e ele mora na China, rodando a China inteira. Aquele dia que ele encontrou com a gente estava em Tianjin, que era o lugar da feira, mas ele vinha rodando de várias cidades procurando peça. Ele tem os fornecedores, mas ele é um buscador de novos fornecedores chineses. Ele não volta mais pro Brasil. Ele vem ao Brasil uma vez no ano e tudo, para ver como é que tá tudo, mas para você ver o nível da necessidade que nós industriais temos hoje da China. A ponto de uma empresa como a Houston ter talvez uma ou mais pessoas lá dentro só procurando novos fornecedores. O Grupo Damásio tem também um escritório lá que é um chinês que toma conta há muitos anos. E é isso mesmo, eles são especialistas, assim, eles fazem coisas impressionantes. Bom, falamos da Gelates, da história de como tudo começou, falamos um pouco de você, da sua formação, mas a gente quer saber um pouco mais. Dentro da estrutura aqui do nosso bate-papo, que não é entrevista, né? É um bate-papo, uma conversa descontraída, a gente quer saber um pouco mais de você. Queria que você falasse agora da Gabriela Praça. Quem é a Gabriela por Gabriela? Gabriela por Gabriela, acho que a primeira coisa que eu preciso falar de mim, eu já sou mãe. Isso. Mas é sobre a Gabriela engenheira, a Gabriela da Gelates. E não é porque eu estou num podcast que fala de business, não é. Porque realmente o meu tempo, a minha energia principal é para o negócio. Quantos já tem ano o teu bebê? Fez 1 ano agora. 1 ano, né? Ele vai para a fábrica desde os 2 meses. É um menino? É um rapaz. Desde os 2 meses de idade, eu voltei a trabalhar com 2 meses, ele vai todos os dias comigo. Quando eu dei lá, você estava amamentando. Pois se você viu. Então, assim, a minha energia, a minha cabeça é para isso. Essa semana eu voltando da fábrica um dia à noite, já era assim, 7h30 da noite, e a cabeça o tempo todo no negócio. Eu disse, gente, todo empreendedor eu acho que é assim, que ama, pelo menos o que ama. Não é que a gente não tenha problemas. Nesse dia a cabeça vinha fervendo porque estava cheio de problemas. Mas quando você ama o negócio, flui, sabe? E eu amo aquele negócio e você simplesmente professa flui. Qual fé? Eu sou católica. Católica. O que é Deus para você? Ai, tudo. Todo dia eu converso com ele e digo, peço sabedoria, peço paciência para que ele me guie, né? A gente está falando de uma empresa que tem 200 funcionários. E quando você fala quando eu digo aqui que eu faço P&D, planejamento estratégico, então todo mundo vai ser impactado pelo meu trabalho em algum momento. O vendedor, porque vai vender o picolé que eu planejei, o distribuidor, porque é para ele que eu digo não vai tantos freezers. Então, em algum momento vai chegar. Então, eu preciso de muita sabedoria, eu converso muito com Deus. Deus me dá paciência, me dê orientação. Nós falamos aqui do seu Chico, da dona Mires, do Guilherme. Do Guilherme. Tem um outro. Tem o Matheus, que está fazendo engenharia de alimentos. Olha aí, ó. Já está sendo preparado. E o bebê, qual é o nome? Bento. Do Bento. E família, o que representa família para você? Tudo. Nós somos uma empresa familiar e hoje eu tenho a minha própria família, tenho o meu marido, Nelson Felipe. Isso, eu reagi para você citar o nome, Nelson Felipe. Tenho o Nelson Felipe, que é meu marido, e venho de uma família muito sólida, a gente é muito grudado, então era o meu sonho constituir a minha família. E Deus me presenteou com essa família que eu tenho construído, com o Nelson, o Bento. Nelson, Bento e Gabriela. Hoje a minha família é Nelson, Bento e Gabriela. E com os agregados também, esse final de semana a gente está vindo para cá, né? E papai e mamãe vêm também, se junta todo mundo e é todo mundo assim bem unido mesmo. Você falou aí das suas viagens, você já foi à Itália, já foi à China, foi aos Estados Unidos, deve conhecer outros países na Europa, mas eu tô achando que você está viajando muito a trabalho. E por lazer, por prazer, também viaja? Viajo, mas essas viagens a trabalho, como essa da China agora, a gente se diverte tanto. Foram os meus pais,
o Guilherme, meu irmão, eu e um tio meu e uma tia que tem indústria de sorvete em Boa Vista, Roraima. Então, assim, quando estávamos na feira, estávamos trabalhando. Mas se saía para almoçar, já era um divertimento. E a trabalho a passeio também. Eu gosto muito de viajar. E viaja para onde? Eu quero saber. É a Gabriela, o Nelson E o Bento? e o Bento. Europa. A gente gosta muito de Portugal, estamos nos organizando para ir agora. Itália, para mim, é o melhor lugar do mundo. Mas gostei muito da Espanha. Outro, estão escondendo. Estão escondendo. Assim, óbvio, a minha lua de mel foi em Maldivas. Eita! Ali é outro, assim, de beleza natural, nunca vi nada igual. Mas eu sou muito elétrica, então eu adoro Itália, porque você acorda, você tá num monumento, você andou um pouquinho, você tá em outro monumento, e eu gosto daquela diversidade. Você come um sorvete aqui, depois você come uma pizza, uma pasta que foi a melhor pasta da sua vida, num bequinho de esquina. Então a Itália, pra mim, ela me conquista nesse sentido. São muitas coisas ao mesmo tempo e tudo de muita qualidade. Menina, se a gente falando aqui, eu ia esquecendo de falar dos nossos patrocinadores, né, que a gente já tá quase encerrando. Só um minutinho, viu, Diogo? A gente vai já conversar. Eu queria que você, enquanto eu procuro aqui os nossos patrocinadores, você falasse assim, mandasse uma mensagem para quem está querendo empreender, para quem está querendo viver essa experiência que o seu Chico, a dona Mires, você, o Guilherme, todo mundo conseguiu viver e conseguiu vencer. Fala um pouco para quem quer empreender. Empreender, as pessoas... É um pouco clichê, né? As pessoas dizerem assim, não é fácil. Mas quando você tem a veia, quando é algo que você se identifica, corra atrás, vá atrás, porque é um prazer quando você vê o seu negócio prosperando. Como se fosse como eu falei aqui, é como se fosse um filho. E um filho que você ama muito, que está dando certo. Não se esmoreça das dificuldades. Ontem eu estava vindo para cá e na mesma hora foram 4 caminhões quebrados ao mesmo tempo. Não é que não tenham problemas, tem. Mas o resultado, o teu filho mais novo prosperando, é algo assim que é sem palavras, assim, quando você ama, quando é algo que... E você acaba amando no processo, porque é seu, foi você que gerou, foi você quem fez. E agora eu sou mãe, claro que o amor de mãe é transcendental, é muito maior. Mas quando você ama o seu negócio e quando você se doa por ele dessa forma, é quase como se fosse ali um filho mesmo. Olha, eu queria mandar aqui um alô para os nossos internautas, e eles são tantos em tantos lugares que a gente não consegue falar todos aqui. A gente tem em todo o Brasil pessoas que ligam, que dizem, estamos assistindo, gostei dessa entrevista, por que não traz fulano, né? Então a gente às vezes traz aqui um entrevistado porque é sugerido pelos nossos internautas. Mas eu queria mandar também um alô para os nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Nós temos, por exemplo, a Estrada Mob, que está com a gente desde o início, desde o primeiro momento, e a gente tem muito prazer em estar com eles também. O Senac, o Sesc, que todos conhecem, sabe do serviço prestado por essas instituições. A ProSoja, lá na região dos Cerrados, aqui piauienses. Temos também o apoio da Léo Madeiras, do nosso amigo Marcos, da Elo Engenharia, do Movimento Empreender Piauí, do MOVE, que tem na presidência o Marcelino Lopes. Nós também temos o apoio da Automaster, da Pneubec, da Hotsat, do amigo Júnior, da Socimol, da Pax União, olha só, ia derrubando aqui, da Pax União, que tem 52 anos no mercado, é uma empresa sólida, né? E que atende a todos naquele momento mais complicado da vida de uma família, no momento mais difícil, né? Que é quando a gente perde um ente querido. Então a Pax União está aí prestando serviço. Nós temos também o apoio do SESI, do Senai e da CIEP. Quem sabe a gente um dia vai ter da Gelades também, né? Eu estava pensando nisso, você falando aí, porque faz sentido, não é? Faz sentido sim. A gente tem hoje é um complexo que a gente anuncia tanto aqui no podcast como no nosso portal, no Gazeta Hora 1. Olha, tudo que acontece no Piauí e no mundo, você confere no Gazeta Hora 1. É o portal mais atualizado do Piauí, e a diferença, o grande diferencial do nosso portal para os demais portais é que a gente não trabalha com narrativas, a gente trabalha com informação, com os fatos, a gente é fiel aos fatos. Às vezes
Tem gente que diz, não, mas a matéria de vocês está diferente. Sim, está diferente porque a gente primou pela veracidade dos fatos e não de narrativas, tá bom? Olha, estamos chegando ao fim. Só faltou um gelato aqui, né? Eu vim hoje de Floriano, saí às 4 da manhã, por isso que não teve, mas eu vou mandar gelatos para você degustar. Olha que eu vou cobrar. Não, tem que cobrar mesmo. Ao vivo. Gabriela, foi um prazer enorme e, como eu brinquei no início, né, que ela é uma boa praça, porque é de fato uma boa praça, mas ela tem praça no sobrenome. Vem de onde esse praça? Olha, do interior do Piauí. Sério? É, de São Francisco do Piauí. Olha só, rapaz. Mas assim, a gente não sabe a origem, mas é um sobrenome diferente, né? Gostoso, praça, né? Eu gostei. É o que eu uso nas redes sociais, quem quiser me seguir, @Gabi Praça, o Praca sem o cedilha, né? Eu sempre posto muito dos negócios lá, e aí quem tiver essa curiosidade de me seguir, fica o convite também. Olha, eu tinha conhecido você lá, vi que você é uma pessoa assim espontânea, muito comunicativa, mas me surpreendeu de novo. Foi um prazer tê-la aqui. Obrigado, o prazer foi meu. Obrigada por esse espaço. E, enfim, sempre que precisar da Gelatos, pode contar conosco como parceiros. Pode ter certeza que a gente vai precisar. Olha, e você já sabe, se você recebeu esse link, tá vendo essa conversa gostosa aqui, né? É porque recebeu o link de um amigo e ainda não é inscrito no nosso canal, o momento de fazer inscrição é agora. Você se inscreve, aciona o sininho para receber as nossas notificações e nos ajuda a divulgar o nosso BusinessCast. Manda esse link para todo mundo. Manda para o grupo de WhatsApp da família, do condomínio, da associação de moradores, do trabalho. Manda para o grupo da igreja. Manda para todo mundo, tá? Que eu conto com a tua audiência. E a gente se encontra na próxima semana com mais um episódio do BusinessCast. Até lá. Valeu, Gabriela. Obrigada. Tchau.